Decidida a fazer uma surpresa para o marido, Katia passou no trabalho dele, mas o segurança não a deixou entrar, rindo como se ela estivesse mentindo. A esposa do chefe eu conheço. Ela trabalha aqui. Olha, aí está ela saindo do elevador. Katia não fez escândalo, resolveu entrar no jogo. Olá, espero que você tenha alguns minutos agora para uma pequena viagem ao mundo das histórias. Olhando pela janela para o dia ensolarado e tranquilo, Catarina de repente pensou que seria bom dar uma caminhada. As férias, que ela aguardara com tanta ansiedade, já estavam começando a entediá-la, e ela queria ao menos algum tipo de atividade. Claro, se ela e Mark tivessem viajado para o mar, não haveria espaço para tédio algum. Mas, infelizmente, o marido não podia simplesmente largar tudo e ir descansar só porque queria. Ele era o diretor de uma empresa bastante importante na cidade, e carregava uma responsabilidade da qual não se podia fugir. Mark não era daqueles chefes que empurram todas as tarefas e deveres para o assistente ou para o vice. Ele preferia controlar tudo, acreditando que isso era muito mais eficaz do que ser chefe apenas no papel. Perdoe-me, meu amor, mas você vai ter que descansar em casa. Eu não consigo me liberar, por mais que eu queira, disse ele. E ela, embora contrariada, não discutiu. Compreendia o quanto o trabalho dele era importante e a estabilidade que tinham graças a ele. Mas, apenas uma semana em casa, foi tomada por uma saudade tão profunda que dava vontade de uivar. A praia da cidade não a atraía. Os sogros estavam na casa de campo. Ela até foi visitá-los, mas pediram que voltasse para casa. Querida, é muito gentil da sua parte querer ajudar, mas já somos velhos, e a tua disposição nos cansa. Vá para casa. E ela foi. Não ia discutir. Só que em casa não havia o que fazer. Ela sempre mantinha o apartamento em ordem exemplar. Sempre. A geladeira estava cheia de comida e de preparos para refeições rápidas, daquelas que ela e o marido gostavam. As amigas, como de propósito, estavam todas ocupadas. Uma tinha viajado com a família para a Turquia, outra estava presa em casa com o bebê recém-nascido, a terceira visitava os pais numa cidade vizinha. E naquele dia, para piorar, o clima estava tão maravilhoso que praticamente a empurrava para fora de casa. Por isso, Katia, sem pensar muito, encontrou um motivo para sair. Resolveu alegrar o marido, fazer-lhe uma surpresa agradável e, de quebra, levar algo para ele comer. Sim, ela sabia que ele almoçava no restaurante. Mas seria muito mais gostoso se a esposa levasse comida caseira. Nunca tinha feito isso antes e, no geral, era uma visitante rara no escritório dele. Mas por que não tentar? Talvez aquilo se tornasse uma nova tradição familiar. Ela preparou rapidamente um almoço, colocou-o em um recipiente, acrescentou um bilhetinho carinhoso desejando um bom dia e, finalmente, saiu do apartamento. Inicialmente pensou em ir de carro, mas decidiu ir a pé. Não havia pressa, o clima estava perfeito. Então uma caminhada seria muito bem-vinda. Além disso, era logo ali, a apenas alguns quarteirões de distância. Enquanto caminhava, refletia em como tinha sorte com o marido e a família dele. Os sogros a adoravam, a irmã de Mark era praticamente sua amiga, e o irmão dele estava sempre do lado dela, brincando que roubaria a cunhadinha se o irmão não a valorizasse. E o próprio Mark, sério, carinhoso, sensível à palavra e à ação, confiável, um genro e marido com M maiúsculo. Katia, mesmo casada há tão pouco tempo, sentia que com aquele homem não tinha medo de nada, fosse fogo ou água. Com ele pretendia viver toda a vida, e não tinha a menor dúvida disso. Talvez por isso tenha sido ainda maior o seu espanto quando, na entrada, o segurança riu na sua cara. A princípio ela nem ficou chateada. O segurança era novo e, pelo menos, seu rosto lhe era desconhecido. Talvez ele também não a conhecesse, então era esperado que não a deixasse entrar. Mas as palavras seguintes do homem a deixaram realmente chocada. Por que está mentindo? Eu conheço a esposa do nosso chefe, ela trabalha aqui. Uma mulher adorável, que não vai gostar nada de saber que alguma impostora está se passando por ela. Lá está ela mesma saindo do elevador.
O homem inclinou a cabeça na direção de uma morena baixa e simpática, na qual Catarina imediatamente reconheceu a secretária de Mark. Uma mulher que, à primeira vista, parecia quieta, mas cujo caráter era daqueles bem difíceis. Katia não gostava dela, e até havia comentado isso com o marido. Que a tranquilizara: querida, como mulher ela não me interessa. Mas, como funcionária, interessa muito. Ela cumpre perfeitamente suas responsabilidades, por isso a mantenho ao meu lado. Lembrava-se de como, naquela ocasião, fizera biquinho e franzira as sobrancelhas. Mark, você entende como a relação de vocês parece para quem vê de fora. Você a leva para o trabalho. E busca. Não gosto disso. O marido sorrira, abraçou-a com força e sussurrou ao ouvido: minha ciumenta adorada. Prometo que assim que encontrar um bom substituto, passarei essa tarefa para ele. Por enquanto, é só questão de praticidade, nada mais. E então ela havia se acalmado. Mas agora, diante do que acabara de ouvir, ficou completamente desconcertada. Ela queria refutar de imediato as palavras do segurança, mas, no último instante, Katia mudou de ideia. Resolveu entrar no jogo, precisava entender o que realmente estava acontecendo ali. Assim que a secretária do marido ficou lado a lado com ela. Catarina deu um passo à frente, aproximando-se silenciosamente. Olá, você é a esposa de Mark Leonidovich? A outra, talvez sem reconhecê-la ou simplesmente com pressa, fez um aceno confuso. Ótimo, então é com você mesma que eu preciso falar. Eu sou a amante dele. Ele me prometeu casamento, jurou que ia largar você. Mas pelo visto, enquanto eu mesma não resolver isso, vou continuar esperando para sempre. A mulher congelou no lugar, encarando o rosto de Katia com perplexidade. Esta, por sua vez, fez uma expressão lastimosa e agarrou a secretária pelo braço. Então, vamos conversar? Conversar era exatamente o que a outra não queria. Tentou soltar-se, mas Katia segurou firme, cravando as unhas afiadas na pele delicada da impostora. Solte-me imediatamente. O que pensa que está fazendo? Segurança. Tire essa mulher daqui. Por que alguém de fora está no prédio? O segurança assentiu, mas, temendo que uma briga entre as mulheres do chefe começasse a qualquer instante, resolveu chamar o próprio Mark. Que ele mesmo resolva suas encrencas, pensou, acionando o rádio. Apenas alguns minutos depois, o elevador se abriu, e o próprio Mark saiu apressado. O olhar dele não prometia nada de bom. Ele aproximou-se da recepção da segurança. O que está acontecendo aqui? Será que não conseguem resolver um problema sem mim? O segurança deu de ombros e apontou para as duas mulheres. Aquela loira ali queria entrar para falar com o senhor. Disse que era sua esposa. Eu não deixei. Sei muito bem que sua esposa é esta aqui, que trabalha com o senhor. Ele tossiu no punho e acrescentou, com uma risadinha maliciosa, e esta outra não vai embora, insiste que é sua amante. Agarrou sua esposa. Então achei melhor o senhor mesmo resolver. Mark, confuso, desviou o olhar para as duas. Katia ainda segurava firmemente a secretária dele, enquanto esta, sem notar a presença do chefe, se debatia e gritava: não me importa o que o seu marido prometeu. Ele me ama. Os olhos de Mark quase saltaram da testa ao ouvir aquilo. Ele deu um passo à frente, pegou a esposa verdadeira pela mão e a afastou delicadamente. É mesmo? Desde quando, senhorita Margarita Sergeevna, eu virei seu marido? Não me lembro de termos ido juntos ao altar. Só então Margarita finalmente reconheceu a esposa do chefe. Empalideceu na mesma hora e começou a balbuciar algo sobre ter sido apenas uma brincadeira. Que era tudo uma piada sem graça, só isso, piada. Mark ergueu as sobrancelhas. Então por que nosso novo segurança tem certeza de que é você, Margo, a minha esposa? Ele olhou para o segurança. O homem engoliu seco e abriu as mãos, justificando-se, foi ela mesma que me disse. E eu acreditei, vocês sempre chegam juntos, saem juntos. Mark assentiu e virou-se para ele, puxando Catarina para mais perto. Apresente-se, esta é a minha esposa. A ela você deve permitir entrada sempre, mesmo que eu esteja ocupado, sem fazer perguntas. Entendido?
Depois se voltou à secretária. E quanto à senhora, Margarita Sergeevna, quero você no meu gabinete agora. Vai escrever seu pedido de demissão voluntária, ou eu a demito por justa causa. Seu pagamento final será depositado no cartão. Kátia permaneceu calada. Não era assim que imaginava aquele dia e, naquele momento, já se arrependia de ter decidido aparecer ali. Sentia também raiva do marido, havia avisado que a proximidade dele com a funcionária podia ser interpretada de forma errada. E agora estava aí o resultado. Ela empurrou a sacola com comida para a mão dele e recuou. Eu acho melhor ir para casa. Aqui está seu almoço. Come. E saiu o mais rápido que pôde. Mas não foi para casa. Pegou um táxi e seguiu direto para a casa de campo dos pais. Ela queria até passar a noite lá, mas acabou não ficando. Mark chegou perto da noite, trazendo buquês e desculpas. Confesso, você estava certa, e eu fui um tolo. Isso não vai se repetir. Além disso, tenho boas notícias, agora meu secretário é homem. Para que ninguém mais tenha ideias parecidas. Ela deu um sorriso fraco, mas logo franziu a testa. Que audácia, e eu olhando nos olhos dela, e ela me solta essa de sua esposa. Será que mudei tanto que ela não me reconheceu? Ou achou que eu ia aceitar isso tranquilamente? O marido balançou a cabeça, mudou, claro, ficou ainda mais bonita que antes. Quanto a ela, nem pense. Nunca mais fará parte da nossa vida. No entanto, no íntimo, Catarina ainda tinha uma dúvida. E se tivesse havido algum envolvimento entre o marido e aquela mulher? E se ela realmente tivesse se apresentado como esposa dele por algum motivo? Mas afastou esses pensamentos de si mesma, não conseguia imaginar algo assim. Mark jamais lhe dera motivos para duvidar de sua fidelidade. Não havia segredos entre eles, nem mal-entendidos. Aquela Margarita era apenas uma invejosa. Ainda assim, Catarina perguntou, mas por que ela disse isso? Ela não conteve a curiosidade e olhou nos olhos do marido em busca de uma explicação. Ele não desviou o olhar, apenas sorriu suavemente. Perguntei a ela também. Descobri que no escritório não era muito querida. Então, pensou que, já que você não aparecia, podia se aproveitar da situação e ganhar algum prestígio entre os colegas. Temos muitos novatos, ninguém te conhece direito, e eu não me aproximo de nenhum subordinado, por isso não fazia ideia do que ela planejava. Kátia balançou o dedo para o marido, viu só aonde sua teimosia nos levou? Agora vou te visitar regularmente, só por precaução. Mark riu e assentiu, combinado. Vou adorar te ver, já estou sentindo falta de você com todo esse trabalho. E sabe de uma coisa? Não vai acontecer nada se eu me ausentar uns 2 dias. Então, minha querida esposinha, procura um hotel, vamos para o mar. E você, leitor, o que diria aos personagens desta história? Deixe seu like e transmita sua energia positiva para nós. Inscreva-se para aquecer seu coração com nossos contos. Lembre-se, perdoar é sempre mais fácil do que deixar o orgulho dominar seus relacionamentos.